Jesus Messias, nome exaltado, meu Redentor, meu Redentor, Emmanuel, Senhor sobre todos, Ele nos resgatou de todo mal, resgatou-nos, Jesus Messias, Rei dos primeiro estágio. Pecado se fez, primeiro estágio. Eu também não lembro. O que foi para mim? Mas não pecamos. Certo. Vamos começar? Pecado se fez, mas não pegou. Justiça de Deus.
Como é bom poder estar na casa do Senhor, como é bom poder louvar nosso Deus, que é grande, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amados, o nosso Deus é um Deus de promessas, amém? O nosso Deus é um Deus de promessas, amém? Amém. Fala aí para a pessoa que está do teu lado, sabia que Deus tem promessas para a sua vida? Amados, Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem promessas maravilhosas para a nossa igreja. Deus tem promessas maravilhosas para o nosso Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus tem promessas para as nossas famílias. E aonde que nós podemos ver as promessas do nosso Deus? Aonde que nós podemos olhar e falar, aqui estão as promessas que Deus tem para mim? É em pessoas? Não. Nós podemos ver as promessas que Deus tem para a minha vida, para a vida da nossa igreja, é na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos ali centenas, inclusive milhares de promessas. Alguns estudiosos dizem que existem mais de 7.000 promessas na palavra de Deus. Mas o Almeida diz que é 1.100, eu fico com o Almeida. Existem promessas maravilhosas, e a principal promessa que a palavra de Deus nos dá, não é o versículo, não é o texto que nós vamos trabalhar, mas nós vamos olhar vários textos nessa noite. E a primeira promessa que nós podemos ver, promessa maravilhosa que Deus tem para nós, é a vida eterna em Cristo Jesus. João 2, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amados, se a partir de hoje o Senhor resolvesse, não irei mais abençoar o Carlos. Se a partir de hoje o Senhor decidisse, não irei mais abençoar o Devi, nós já teríamos em nossa vida a maior bênção e a maior promessa possível, que é a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna do sacrifício de Jesus na cruz. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso, nosso Deus, ele é gracioso, e mesmo assim, Ele não nos deixa de nos abençoar. Apocalipse 21, 4 é uma das promessas lindas também que nós temos na palavra de Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No céu não haverá mais lágrimas, no céu não haverá mais mortes, no céu não haverá mais pranto, nem dor e nem lamento. Talvez alguém importante para você, da tua família, alguém querido, alguém caro para você, passou por dificuldade, talvez você tenha perdido alguém, mas tenha certeza na promessa do nosso Deus, que no céu não há morte, não há dor. Amados, são promessas maravilhosas que Deus tem para nós, mas nessa noite eu quero trabalhar com os amados uma promessa que Deus tem dado ao povo de Israel, para que viesse sair do Egito e tomar posse da terra prometida. E essa foi uma promessa dada pelo Senhor a Moisés, de tirar o povo das garras de Faraó, o povo que estava sendo escravizado, subjugado, e levar esse povo a uma terra que emanava leite e mel. Êxodo 3, versículo 7 e versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferreus, dos heveus
e dos jebuseus. Não vou continuar, viu, pastor Marco? Porque hoje nomes diferentes, já ouvimos bastante pela manhã. Amados, em relação às promessas de Deus, a grande questão é: qual atitude em nossas vidas temos em relação às promessas que Deus tem para as nossas vidas? Qual atitude? Qual é a nossa atitude? Temos sido homens e mulheres de fé, crendo na promessa do Senhor, crendo que as promessas do Senhor se cumprirão nas nossas vidas? Ou não temos sido homens e mulheres de fé? E temos perdido muitas vezes a bênção de Deus. Amados, Deus tinha feito uma promessa para aquele povo, de livrá-los da mão do Egito e dar a eles a terra prometida, uma terra prometida maravilhosa, uma terra que emanava leite e mel, e Deus no seu tempo cumpre as promessas dele, tanto com o povo de Israel, quanto com cada um de nós, tanto com o povo de Israel, quanto a igreja de Cristo. No tempo do Senhor, as promessas são cumpridas. E o interessante é que quando nós olhamos para o povo de Israel, o povo de Israel ele sai do Egito de uma forma maravilhosa, sobrenatural. O que nós tivemos ali na saída do povo? O que aconteceu para o povo poder sair do Egito? Quem pode me dizer? O mar se abriu. O povo passou pelo mar, algo sobrenatural aconteceu. Depois que o povo passou, o mar ele se voltou ao mesmo lugar e foram mortos aqueles soldados de Faraó. Mas antes do povo passar pelo Mar Vermelho, nós também tivemos as 10 pragas. Algo sobrenatural aconteceu ali com aquele povo, e a promessa do Senhor era: vou tirar vocês do Egito e vou dar a vocês a terra prometida, a Canaã. No deserto, depois que eles passam pelo Mar Vermelho, eles são alimentados pelo Senhor de forma sobrenatural. Depois que eles estão ali naquele deserto, eles são saciados a sua sede de forma sobrenatural também. Jogou água na rocha. Mas eles chegam até a terra prometida. Passaram por todos esses milagres. A promessa do Senhor vai se cumprindo. Coisas sobrenaturais vão acontecendo. E eles chegam em Canaã. E a promessa está quase cumprida na sua totalidade. O povo já saiu do Egito, já foi livre do Faraó. E agora o povo, para cumprir a promessa, o povo tem que conquistar a terra. Abra sua Bíblia em Números 13, versículo 1 até o versículo 3. E nós vamos ler alguns textos e eu vou dizendo na maneira e na questão que nós fomos lendo. Números 13, versículo 1 até o versículo 3. O povo chega até a terra e tem que conquistar essa terra. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara, e colheram também romãs e figos. Do versículo 26 até o versículo 33. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, aonde mandam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. E eu acredito que nesse momento eles mostraram aquele cacho de uva monstruoso, aquele cacho de uva grande.
mas todo o povo que vive lá é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos o que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante dos quais parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Deus orienta Moisés para organizar uma expedição para conhecer a terra, para que a promessa se cumprisse na totalidade. E quando os espias voltam, amados, os 12 que vão, 10 voltam tomados de um sentimento de covardia e de pessimismo. E apenas 2 voltam com um sentimento de coragem. Vamos tomar posse desta terra, vamos completar a promessa que Deus nos deu. O interessante é que eu imagino que aquele cacho de uva era tão grande que 2 homens precisaram carregá-los. Alguém aqui, acredito que alguns irmãos já foram para a região de Gramado, de Canela, Nova Petrópolis, aquela região do Rio Grande do Sul, e já viram aqueles grandes parreiras de uva. Amados, eu nunca vi um cacho de uva tão grande assim. E o interessante é que, mesmo tendo a confirmação de que a terra era boa, que a terra que Deus tinha prometido era boa, que a promessa poderia se cumprir, eles ficam com medo e dizem que ali a terra estava cheia de gigantes, e que eles eram tão grandes, que o povo de Israel parecia gafanhotos. Caleb e Josué, contudo, incentivam o povo, dizendo que era possível tomar a terra sim. Versículo 30 diz assim: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Amados, Deus abençoou aquele povo de maneira sobrenatural. O Senhor fez milagres no seio daquele povo. O Senhor provou o seu amor, o seu cuidado. Deus, através daquele povo que não era um povo guerreiro, destrói o império mais temido da época, o Egito. Mas na hora de receber a promessa por completo, o povo se acovarda. Depois de ver a manifestação da graça de Deus no Mar Vermelho, das 10 pragas, do pão caindo do céu, da água saindo da pedra, quando eles chegam perto dos homens, eles se acovardam diante de homens. E exageram um pouco, porque com certeza o tamanho deles não era tão grande, no sentido de que o povo era do tamanho de um gafanhoto. Amados, nosso Deus é maior do que qualquer situação que a gente viva. Nada é maior do que o nosso Deus. Nada é mais forte do que o nosso Deus. Traga à tua memória as bênçãos, os milagres que Deus já derramou sobre a tua vida. Traga à sua memória os feitos milagrosos que Deus fez no seio da igreja. Traga à sua memória os milagres que a palavra de Deus nos diz que são verdades, que Cristo fez, que profetas fizeram. Se nós pudéssemos aqui nessa noite dar oportunidade para que você tenha um milagre a compartilhar, tenho certeza aqui que muitos poderiam compartilhar milagres que Deus fez. Eu que estou aqui na frente, sou um milagre de Deus. Não parece, mas quando eu era criança, eu fiquei desnutrido e fui para o hospital. Não parece, né? Amados, eu morava em Osasco, e graças a Deus me trouxe para Curitiba, e Curitiba é bem mais bonito que Osasco. Não estou brincando.
mas em Osasco eu peguei uma doença, aquela doença do rato. Você vê como em São Paulo tem bastante enchente, agora está sem água, né? Mas normalmente as ruas alagam. Qual é o nome daquela doença? Leptospirose. E o Vandeco aqui ficou internado no UTI. E depois de 7 dias na UTI, minha mãe, ela orou assim: Senhor, este é o filho da promessa que o Senhor me deu. Mas se é o momento de levá-lo, que seja feita a tua vontade. Mas se não é o momento do Senhor levar, eu quero consagrar a vida do meu filho à obra do Senhor. E hoje eu estou aqui. E quando eu participei do meu momento de consagração, nós fomos comer uma pizza, uma família, e eu só soube disso naquele momento. Minha mãe não quis me influenciar em momento nenhum. Com certeza você poderia nos dar exemplos de milagres que Deus fez, maravilhosos milagres que Deus fez na tua vida, mas muitas vezes quando se levanta uma pessoa nós trememos, e a promessa de Deus que era para ser completa, invade o nosso coração um sentimento de covardia, de tristeza, e a promessa de Deus não se cumpre. Amados, que nós possamos ser como Caleb, que nós possamos ser como Josué, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muitas vezes agimos como este povo, Deus começa a nos abençoar, a promessa começa a se cumprir, ela se cumpre em partes. Na primeira adversidade e complicação, ficamos morrendo de medo dos amalequitas, dos gigantes que se levantam contra nós. Amados, 2015 bate a nossa porta. O ano já acabou praticamente. Esse ano passou muito rápido. Quanto mais eu fico velho, mais o ano passa rápido. É engraçado. Quando eu tinha 14, 15, o negócio não andava. Mas agora é assim, piscou, o ano acaba. Como que nós somos abençoados esse ano, não é verdade? Batismos, na nossa vida pessoal, aquisições, carros novos, né, Júlio? Tantas coisas que Deus nos presenteou. Quantos desafios pessoais e profissionais ainda temos nesse ano de 2014? Quantos desafios nós temos em 2015? Quantos desafios nós temos como ser humano, como pai, como estudante? Quantos desafios nós temos como igreja? Desafios têm surgido à nossa frente a todo instante, e a pergunta é: temos tratado estes desafios como gigantes impossíveis de serem vencidos? Ou temos colocado eles como aquele cacho de uva? Aquele cacho de uva é um desafio grande, mas eu vou saborear para a honra e glória do nosso Deus. Evento de colheita de Natal já está aí, os ensaios já estão acontecendo. E você, como líder de célula, talvez você esteja pensando: pastor, na minha célula de adolescentes, como é que eu vou levar 10 amigos do coração? Talvez você esteja pensando: será realmente, pastor Michael, que nós como igreja vamos conseguir levar 350 visitantes? Amados, este é um gigante que nós podemos conquistar, é uma terra prometida que nós podemos conquistar para a honra e glória do nosso Senhor. Depende de nós. Depende de você. Realmente tem orado a respeito disso? Realmente você tem convidado pessoas? Você tem sido usado como instrumento de Deus? É perto do Natal e tem bastante gente viajando. Talvez você esteja dando essa desculpa: pastor, as pessoas não vão vir, as pessoas vão estar viajando, é dia 23, o pessoal vai estar de folga, é dia 25. Talvez você esteja falando assim: não, o brasileiro deixa sempre as compras para a última hora, então os shoppings vão estar lotados, e eles vão estar lotados mesmo, mas para a honra e glória do Senhor, aquele teatro também vai estar lotado. Haverá salvação naquela noite. Nós estamos em campanha de reforma, Carlos, e talvez alguém esteja pensando: isso é muito dinheiro, nós não vamos conseguir levantar esse valor simplesmente para poder fazer uma pintura, uma fachada da igreja.
100 mil é só o começo, porque nós precisamos de mais. Se fôssemos fazer tudo aquilo que é planejado, com certeza precisaríamos de 200, 300 mil reais. Eu acredito que só a troca das janelas já seriam 50 mil, acredito eu, de todas as janelas novas, com blindex e tudo mais. Amados, esse gigante não é grande, nós podemos vencê-lo. E assim como diz o nosso pastor, todo o dinheiro necessário para a reforma nós já temos. Está no seu bolso. É só ofertar. Que nós possamos fazer isso e colocar isso em prática em nossa vida. Nós estamos planejando para o próximo ano uma reformulação da forma como nós trabalhamos com as células, supervisores, redes de célula. Talvez você esteja pensando, pastor, mas então a ideia é transformar a minha célula numa célula evangelística? O senhor não conhece o meu povo. Para trazer um visitante dessa célula é difícil. Misericórdia, Deus. Que nós possamos conquistar a terra prometida. Temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. No tempo de Deus, suas promessas vão se cumprir sobre as nossas vidas. Infelizmente, vivemos como os 10 espias que voltaram cheios de medos, voltaram incrédulos. E somos incrédulos da mesma forma. Temos uma promessa de Deus, mas quando essa promessa está quase para ser nos dada de forma completa, nós damos um passo para trás e agimos por incredulidade. Um dos passos pela manhã foi fé. E da mesma forma nesta noite, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa igreja, precisamos ser homens e mulheres de fé. Como está a tua fé? Pequena? Grande? Se estiver do tamanho de um grão de mostarda, faremos maravilha. Busque, peça fé ao Senhor. Incredulidade é descrença, incredulidade é falta de fé, e as atitudes que caracterizam uma pessoa incrédula, uma pessoa que não tem fé, é aquela que duvida das promessas de Deus. Talvez você esteja pensando, pastor Batista, pregando sobre promessas, nós somos tradicionais, conservadores. Não duvidemos das promessas de Deus. Deus tem promessas fantásticas para as nossas vidas. Esses 10 homens demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade. Eles duvidaram da promessa de Deus. Versículo 31 diz assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Misericórdia. Promessa de Deus que daria aquela terra para eles, mas eles duvidaram da promessa do Senhor. Josué 23:14, o texto diz assim: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tenho falhado uma só palavra de todas as boas coisas que o vosso respeito falou o vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram para a honra e glória do nosso Deus. Não seja como esses 10 espias. Não duvide das promessas de Deus para as nossas vidas. Interessante que quem é incrédulo, quem está com falta de fé, também tem memória curta. Eles não lembraram daquilo que o Senhor fez de maneira sobrenatural no próprio povo de Israel. Números 14:22, o Senhor falou que viram a minha glória e os meus sinais que vi no Egito e no deserto e me tentaram. Amados, Deus fez coisas sobrenaturais naquele povo, mas eles tiveram memória curta. Misericórdia. Será que temos tido memória curta também em nossa vida? Será que não temos nos lembrado dos feitos maravilhosos que o Senhor fez, talvez neste ano? Que não sejamos incrédulos como esses 10 espias. Quem é incrédulo, ele vive o aqui e ele vive
o agora. Números 13, 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As coisas estavam difíceis naquele momento, mas Deus tinha os propósitos para conquistar aquela terra. Amados, nós não devemos viver no aqui e no agora. Nós devemos olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. O aqui e o agora estão nas mãos de Deus, mas nós temos que caminhar para o futuro, para as promessas que o Senhor tem para nós. Quando a pessoa é incrédula, o foco dela é a impossibilidade. Não podemos subir contra aquele povo. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Senhor. Todo o poder foi dado ao nome de Jesus. O nosso foco não deve ser a impossibilidade. Quem é incrédulo, quem está com falta de fé, contagia negativamente quem está por perto. Misericórdia. Será que temos sido, dentro da nossa igreja, esta pessoa que contagia negativamente os outros? Desde colocar as coisas para cima, nós podemos, em nome de Jesus, nós colocamos as coisas para baixo, dizemos que não podemos. Há uma grande diferença entre a voz da razão e a incredulidade. Nós temos que ter pés no chão, mas temos que entender que no reino de Deus existe o sobrenatural, e o sobrenatural Deus faz sobre as nossas vidas. A razão diz que é impossível. A razão diz que é impossível a cura, mas eu creio em nome de Jesus, do médico dos médicos. A razão diz que é impossível do seu casamento ser restaurado, mas eu creio no Senhor que derrama o amor no coração do homem e da mulher. A razão diz que você não pode comprar uma casa própria, mas eu creio no nosso Deus que abre portas, janelas e nos dá a possibilidade de adquirir a nossa casa própria. Talvez você esteja se levantando aquele gigante da questão do teu emprego, e os olhos humanos dizem que você não terá uma vaga de emprego, ou talvez que você esteja passando por dificuldades no seu emprego, mas eu creio naquele Deus que resolve toda e qualquer questão financeira da nossa vida. O nosso Deus é fiel. Versículo 32: espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Olha a fofoca. Já foram falar mal da terra prometida, da promessa de Deus. Acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Que não sejamos este incrédulo por falta de fé, que contagia negativamente. Pelo contrário, que possamos ser aquele que vive na fé, crendo que a promessa de Deus se cumprirá. É difícil levantar o valor para a reforma? É difícil. Estamos passando por crises. Talvez não é o momento certo de você adquirir, cuidar tantas coisas na sua vida. Talvez não é o momento certo de tantas mudanças. Graças a Deus já passamos aí rompemos a recessão, já crescemos 0,1%. Mas as perspectivas financeiras para 2015 não são fáceis, tanto no nosso Paraná quanto no nosso Brasil. Mas nós não vivemos por perspectivas financeiras, nós vivemos por fé. Quem é incrédulo tem complexo de inferioridade. Você conhece pessoas assim? Complexadas, que a sua inferioridade são menores, piores do que os outros? Existem pessoas assim, amados, dentro da igreja, inclusive, que precisam ser tratadas pelo Senhor. E eles agiram assim. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareciam os gafanhotos. Com certeza eram homens grandes, talvez aí 2,20 metros, 2,30 metros, mas o povo de Israel também tinha em sua maioria 1,70 metros, 1,80 metros, então não eram como gafanhotos, mas num complexo de inferioridade os sentiam assim. Amados, nós não podemos ter complexo de inferioridade na nossa vida.
Não podemos ter complexo de inferioridade na nossa igreja. Quando perguntam para mim de qual igreja eu falo, eu sou da igreja que tem o louvor mais bonito de Curitiba. Eu sou da igreja onde as células têm crescido para a honra e glória do Senhor. Eu sou da igreja que, diferente das outras, onde os adolescentes nem existem, na minha igreja tem quase 100, toda sexta-feira aqui louvando o Senhor. Eu sou da igreja onde os jovens vão se reunir nesse sábado. E se você não vai, agora vai ter que ir. Lá na Babel, para a gente fazer um grande movimento de encerramento de ano. Eu sou da igreja onde o sangue de Jesus foi derramado. Quem é incrédulo mantém o Egito dentro de si. Números 14, ele diz assim, no versículo 1: ah, se morrêssemos na terra do Egito. O povo preferiu morrer na terra do Egito. Tem pessoas que mantêm o Egito dentro de si. Amados, tira o Egito de dentro de você, para a honra e glória do Senhor. Esquece do Egito. O Egito já passou. O momento de tribulação já passou, o momento de dificuldade já passou. Existem outras dificuldades que têm se levantado, mas o nosso Deus é um Deus de promessa, e a promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Deixa o Egito para trás. Ah, pastor, mas você não sabe que na nossa igreja sempre foi assim. Misericórdia. Sempre foi assim, não existe. Existe a partir de agora aquilo que Deus vai fazer na nossa vida e na nossa igreja. Ah, o senhor não sabe, minha mulher sempre foi assim. Sempre foi assim, vírgula. Meu marido, então, porque normalmente é os maridos que é o problema, né? Minha mulher sempre diz isso. Né? Que o problema é o marido, não sei porquê, mas misericórdia. Tire o Egito de dentro de você. Estou que nem você, viu, pastor Mário? Estou falando bastante hoje, né? Mas vamos continuar. Atitudes que marcam uma pessoa de fé. Nós falamos sobre atitudes daqueles que são incrédulos. Mas agora nós vamos falar sobre a atitude de uma pessoa que vive de fé em fé. As pessoas que vivem em fé acreditam na vitória. Paulo disse em 2 Timóteo 1,12: porque eu sei em quem tenho crido. Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Salmo 108,13: com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará nos nossos adversários. Quem vive de fé em fé, acredita na vitória. Quem vive de fé em fé, crê na promessa de Deus. Está difícil hoje? Está complicado hoje? Você tem chorado hoje? Acredite na vitória. Acredite naquele que você tem crido. Eu tenho certeza que Ele é poderoso. Quem vive de fé em fé, não volta a atenção ao problema, mas quem vive de fé em fé, volta a sua atenção para Deus. Josué e Caleb falaram no versículo 8 do texto do capítulo 14: se o Senhor se agradar de nós. Nossa visão não deve ser no gigante, a nossa visão não deve ser nas barreiras, a nossa visão tem que ser em Deus. Quem vive de fé em fé, tem atenção em Deus, mas depende de Deus. Amados, que possamos viver na dependência de Deus. E aqui eu não estou falando da necessidade de dinheiro. Eu tenho para comer hoje, amanhã eu não sei. Não é isso. Eu não estou dizendo sobre pobreza financeira. Mas nós temos que viver na dependência de Deus. Parte B do versículo que nós lemos anterior diz assim: então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Para que possamos viver em fé, devemos obedecer a Deus. Números 14:9, Josué e Caleb exortam o povo à obediência e dizem:
tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Quem vive de fé em fé obedece a Deus. Como tem sido a tua obediência ao Senhor? Hoje pela manhã nós somos impactados pela palavra de Deus. E nós somos impactados sobre a pureza, sobre a fé. Temos agido assim em nossas vidas? Temos obedecido ao nosso Deus? O interessante é que sabemos de tantas coisas, domingo após domingo, somos lembrados de tantas coisas, e muitas vezes, quando chega a segunda-feira, tudo aquilo que nós somos lembrados e aprendemos, não colocamos em prática. Quem vive de fé em fé não é dominado pelo medo. Josué e Caleb disseram no versículo 9, no capítulo 14: não temais o povo desta terra. Não podemos ser vencidos e dominados pelo medo. Nós podemos ter medo, e vamos ter medo em várias situações da nossa vida, mas o que nós não podemos ser é dominados pelo medo, porque quando somos dominados pelo medo, não agimos no espírito, mas agimos na carne e no medo. Quem vive de fé em fé, confia na companhia do Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor está contigo. E a palavra do Senhor diz assim: retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Amados, o nosso Deus é um Deus de promessas. Talvez estejam se levantando gigantes na sua frente, mas as promessas de Deus vão se cumprir para a honra e glória do Senhor. O que nós precisamos ser é homem e mulher de fé, não incrédulos, que vivem firmados na palavra de Deus, confiando que o nosso Deus tem o melhor para cada um de nós. Feche os teus olhos. Será que você tem vivido como esta pessoa incrédula, com falta de fé? Será que você tem duvidado das promessas de Deus? Talvez você esteja vivendo com uma memória curta, sem se lembrar dos feitos maravilhosos que o Senhor já fez na tua vida. Esse gigante, ele está grande, mas Deus já derrotou gigantes maiores na tua vida. Você talvez esteja vivendo aqui e agora somente, só olhando o problema, não olhando o Deus que nos faz conquistar a terra prometida. Talvez o seu foco tenha sido a impossibilidade: eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Em vez de o seu foco ser a possibilidade, em nome de Jesus. Talvez você tenha sido e esteja vivendo com uma pessoa que contagia negativamente aqueles que estão ao seu redor. Talvez você seja uma pessoa que contagia negativamente a sua família, a sua célula, ou até mesmo nos corredores da igreja. Misericórdia. Talvez você esteja vivendo um complexo de inferioridade muito grande, que não tem permitido você tomar posse da terra te prometida na tua vida. E talvez esteja vivendo com o Egito dentro do teu coração. Mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que nós vivamos em fé, de glória em glória, acreditando na vitória em nome de Jesus, voltando toda a nossa atenção não para o problema, mas a nossa atenção para Deus, sendo dependente desse Deus, sendo obediente a esse Deus, não sendo dominado pelo medo, não sendo dominado pelas adversidades, mas confiando no nome de Jesus. Feche teus olhos, nós vamos orar.
Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é um Deus de promessas, e o Senhor tem promessas maravilhosas sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. E nessa noite, Pai, queremos pedir perdão pela nossa pequena fé. Queremos pedir perdão, Pai, por aquilo que poderíamos fazer e não estamos fazendo. Queremos pedir perdão porque estamos deixando os gigantes maiores do que são, e estamos deixando a nossa vida menor do que é. Pedimos agora que o Senhor derrame sobre nós a tua fé, e que possamos estar com a nossa vida firmada na fé e no nome de Jesus, que possamos ver a vitória em nome de Jesus, que possamos ver a terra prometida e pisar nesta terra. Que o Senhor faça maravilhas na vida de cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor faça maravilhas, Senhor, na família de cada um que está aqui nessa noite. E que o Senhor faça maravilhas e cumpra todas as promessas que o Senhor tem para a nossa igreja. Que possamos estar derrubando os gigantes e conquistando a terra prometida. Não queremos olhar mais para os gigantes. Queremos olhar para aquele caixa de uvas que o Senhor tem preparado para a nossa igreja. Em nome de Jesus.